Os apostadores, beleza? Se você é aquele cara que quer viver de apostas, que está disposto a estudar, a se empenhar para isso, eu te aconselho que assista esse vídeo até o final e faça anotações. Pegue uma caneta e um caderno, que esse é um dos vídeos mais esclarecedores que eu já fiz, tá bom? Eu já abordei um pouco sobre esse tema de forma muito rasa, usando o Barcelona como exemplo, e eu vou me aprofundar bastante aqui da diferença, na grande diferença entre um apostador aleatório e um apostador padronizado. E eu vou estar usando o Bayern de Munique para isso, tá? O apostador aleatório também pode ter conhecimento, pode saber fazer boas análises, pode conhecer os times com profundidade. Se tratando do Bayern de Munique, o apostador aleatório sabe que sempre o Lewandowski já tem 2 temporadas seguidas com o Lewandowski artilheiro. 19-18, Lewandowski artilheiro. Vai na temporada 17-18, Lewandowski artilheiro. Então, o Bayern de Munique, o apostador aleatório conhece o Bayern de Munique, sabe quem é os pontas, Gnabry, Thomas Müller, Coman, sabe quem arma o time, sabe que o Lewandowski é um bom centroavante, os laterais jogam avançado. O Bayern de Munique é um time que sempre se envolve em jogos de muitos gols. E o apostador aleatório sabe também que não compensa trabalhar no over 2,5 em jogos do Bayern de Munique, porque paga por volta de 1,30 e o gerenciamento de risco não fecha. Não compensa essas entradas, o risco não compensa, é muito alto. Você tem que acertar quase tudo para fechar a temporada no lucro. Então o apostador aleatório decide que ele vai apostar em todos os jogos do Bayern de Munique no over 3,5. Isso mesmo, over 3,5. Em todos os jogos do Bayern de Munique ele aposta na Bundesliga, ele aposta na Liga dos Campeões, ele aposta na Copa da Alemanha. Em todos os jogos do Bayern de Munique o apostador aleatório vai fazer essa temporada no over 2,5 e vamos ver o que deu, certo? Bateu a parada da pandemia, o campeonato alemão parou, vamos conferir os wins e os heads e o lucro ou prejuízo do apostador aleatório, beleza? Vamos conferir os wins. 1. Over 3,5 tá acima de 3 é win, abaixo de 3 é head, certo? De 4 para cima é win, de 3 para baixo é head, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 wins, 6 wins, 7 wins, 8 wins, 9 wins, 10 wins, 11 wins, 12 wins, 13 wins, 14 wins, 15 wins, 16 wins, 17, 18, 19 wins. Anote aí no seu caderno, 19 wins até a parada da pandemia do apostador aleatório. Vamos conferir os heads, tá? Menos de 3 gols, 3 ou menos. Um head, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 heads. Anote aí, 11 heads do apostador aleatório, tá? Apostador aleatório. Vamos aqui na calculadora. Vamos entender a temporada do apostador aleatório. A gente sabe que o over 3,5 paga bem, a gente arredonda uma cotação de 1,70 para não ficar nem acima nem abaixo, só para a gente calcular, tá? O apostador aleatório fez 30 entradas, 9 greens e 11 red. Logo aí cabe tranquilo uma banca de R$300. Se dividir para 30, ele tem uma stake de R$10. Ele fez a gestão de banca, tudo certinho, tá? Uma stake de R$10, trabalhando com uma odd de 1,70, certo? Vezes 19 greens. 19 greens. O apostador aleatório teve R$23 de lucro na temporada até a parada da pandemia, somente apostando em over 3,5 em jogos do Bayern de Munique. Ele investiu R$300 e teve R$23 de lucro, o apostador aleatório. O que o apostador padronizado faz? À primeira vista, ele tem a mesma visão do modo geral do apostador aleatório,
Só que ele coloca algumas regras que vai formar um padrão muito forte no over 3,5. Quais serão essas regras que o apostador padronizado coloca? Primeiro, ele vai ver quem subiu da segunda divisão, para ele entender o campeonato como um todo, do primeiro até o último, quem subiu da primeira divisão ano passado e como subiu da primeira divisão. Vimos aqui o Colón e o Paderborn subiu direto e o Union Berlin foi para o playoffs e também subiu. Observamos aqui que entre os três, o Union Berlin tem a melhor defesa, que tem 33 gols em 34 partidas, menos de um gol por jogo. Atenção, todo clube que sobe da segunda para a primeira divisão, ele não muda no ano posterior drasticamente a sua forma de trabalhar. Ele subiu com uma defesa forte, ele vai cada vez mais melhorar isso, ele vai cada vez mais focar em defender e cada vez mais ele vai ter uma defesa mais forte. E ele pode ter certeza que o Union Berlin, na primeira divisão, ele vai com essa pegada de defender. E vemos que o Colón e o Paderborn vai com uma pegada de atacar. Ele não vai só se defender, porque não foi isso que ele fez para subir. E contra o Bayern de Munique, a gente já vê que se tratando de gols, um dos times que pode atrapalhar é o Union Berlin. Então, primeira regra, não apostará contra o Union Berlin. Subiu com uma defesa muito forte, a gente não sabe como que ele vai se comportar. O apostador padronizado não aposta contra o Union Berlin. Pode anotar, tá? Union Berlin. Certo? Uma outra observação e uma outra regra. Como que terminou a primeira divisão da temporada passada? Quem eram os primeiros colocados? Quem foram os primeiros colocados? Veja aqui, os 6 primeiros colocados. Vamos trabalhar com o Bayern de Munique, que vem em segundo, Borussia Dortmund em terceiro, RB Leipzig em quarto, Bayer Leverkusen em quinto, Borussia Mönchengladbach e em sexto, Wolfsburg. Segunda regra, não será feita aposta contra esses 6 times que terminaram nas 6 primeiras colocações. No caso, 5 times que o Bayern de Munique que o apostador padronizado vai trabalhar. Não será apostado contra esses 5 times, do segundo ao sexto, que terminou a temporada passada, tá? Mais uma regra, o apostador padronizado, ele tem os dados aqui, ele usou a Bundesliga como referência para tirar esses dados. O Lewandowski foi artilheiro da Bundesliga, o Bayern de Munique tem o melhor ataque na Bundesliga, é campeão várias vezes consecutivo na Bundesliga, então o apostador padronizado decidiu que ele só vai apostar em over 3,5 em jogos da Bundesliga, do campeonato alemão. Ele não vai apostar em nenhum jogo de Copa, nem Liga dos Campeões, nem amistoso, somente Bundesliga. Então, está formado o padrão do apostador padronizado. As regras são 3. Não apostará contra o Union Berlin, que subiu com uma defesa muito forte. Não apostará entre os 6 primeiros colocados que terminaram a temporada passada da primeira divisão. E não apostará em jogos de Copa, somente o foco na Bundesliga, certo? Vamos conferir o resultado, os reds e os greens do apostador padronizado, tá? Vamos lá, somente na Bundesliga, tá? 1 green, 2 green, 3 green contra o Frankfurt. Não conta o Borussia Dortmund, porque foi o segundo colocado da temporada passada, não conta o Borussia Dortmund. 4 green contra o Düsseldorf. 5 green contra o Werder Bremen. 6 contra o Freiburg. 7, 8, 9, 10 contra o Colón. 11 contra o Paderborn. 12 greens o apostador padronizado teve até a parada da pandemia, tá? Agora vamos ver os heads, quantos heads esse apostador padronizado teve. Lembrando, somente na Bundesliga, veja. 1 head contra o Hoffenheim, certo? Union Berlin, veja a regra, o Union Berlin foi o melhor time, a melhor defesa que subiu, não joga contra o Union Berlin. Jogo de Copa.
2-1, jogo de Copa não conta. Liga dos Campeões também não conta. Não conta nem para Green nem para Red, tá? É somente Bundesliga. Veja, Bayer Leverkusen foi simplesmente o quarto colocado da temporada passada. Borussia, portanto, o apostador padronizado não aposta contra o Leverkusen. É regra do padrão, tá? Contra o Borussia Mönchengladbach também não aposta, tá? É regra do padrão. Borussia Mönchengladbach foi o quinto colocado da temporada passada. Então vamos lá, até agora um head contra o Hoffenheim, tá? Contra o Wolfsburg, 2-0. Wolfsburg foi o sexto colocado. O apostador padronizado não jogaria contra o Wolfsburg, pois ele impôs as regras que não jogaria contra os times, não apostaria contra os times, os 6 primeiros colocados da temporada passada. Amistoso de clubes. Mainz. Olha, Bayern de Munique e Leipzig. Leipzig foi o terceiro colocado, então está entre os 6 primeiros. E dentro dos padrões, o apostador padronizado não apostaria nesse jogo também. Olha, outro head, Liga dos Campeões. O apostador padronizado não apostaria, só Bundesliga. Outro, jogo de Copa. Pokal aqui, ó. 1-0. O apostador padronizado não jogaria esse jogo. E contra o Augsburg, Liga dos Campeões, 2 heads. Então, o apostador padronizado, jogando apenas na Bundesliga, não apostando contra a melhor defesa que subiu da segunda divisão e não apostando contra os 6 primeiros colocados que terminaram a temporada passada. Ele finalizou, até a parada da pandemia, ele finalizou com 2 heads e 12 greens. Vamos fazer aqui o cálculo do apostador padronizado, tá? Preste atenção num detalhe muito importante. Enquanto o apostador aleatório fez 30 jogos, 19 greens e 11 red, o apostador padronizado fez apenas 14 jogos, que foi 12 greens e 2 reds. Para você ver, uma mesma banca de R$300, é inevitável que o apostador padronizado não seja mais agressivo. Ele sempre vai ser mais agressivo, porque ele filtra os melhores jogos e sempre a stake dele vai ser maior, às vezes o dobro do que a stake do jogador aleatório, que faz muitos jogos, precisa dividir a banca em várias vezes. Você veja, foi 14 jogos do apostador padronizado. A gente vai arredondar para 15 para não ficar número fracionado, tá? 300, a mesma banca de R$300 dividido para 15. Logo, o apostador padronizado tem uma stake de R$20, enquanto o aleatório tem uma stake de 10. Esse já é um ponto importante. Quanto mais você filtrar os jogos, menos heads você vai ter e a sua stake vai ser o dobro dos outros apostadores. Inevitavelmente, tu vai ser agressivo se tu é um apostador padronizado, se tu quer ser um apostador padronizado, tá? Então, vamos lá. A mesma stake, tá? Investiu R$300, o mesmo investimento, a mesma cotação de 1,70 com uma stake de R$20, veja, vezes 1,70, a mesma cotação. E o apostador padronizado, se você notou aí, você está acompanhando que teve 12 greens, tá? Vezes 12. Veja, R$408, ele teve R$108 de lucro. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Ele teve R$108 de lucro. Lembrando, isso é somente um time, somente trabalhando no over 3,5 com o Bayern de Munique, beleza? Se você anotou, vamos aqui para as anotações. Você vai entender junto comigo alguns detalhes. Primeiro ponto é esse. O apostador aleatório fez 30 jogos, enquanto o apostador padronizado fez apenas 14. Cansou bem menos a mente, trabalhou bem menos e lucrou bem mais. Teve um lucro de R$108, certo? E você percebe que a questão da stake, né, que sempre vai ser maior, o apostador padronizado, elevando os lucros dele. E você vê que o apostador padronizado teve só 12 greens, ele teve 7 greens a menos que o apostador aleatório. O apostador aleatório teve 19 e o apostador padronizado somente 12. Por outro lado, o apostador aleatório teve
11 heads, enquanto o padronizado teve apenas 2. E isso aqui, por mais que tu deixe de ter um green, 1 ou 2, 3 greens, mas essa diferença dos heads é muito grande, faz toda a diferença se tomar menos head. Então, enquanto o apostador aleatório tomou 11 heads, o padronizado tomou apenas 2 heads. Isso aqui é a forma correta de trabalhar. Para você que está perguntando o que vai ter na comunidade Apostando no Futuro em Busca do Milhão, o que tem no curso Apostando no Futuro 1.0, a comunidade Trade Esportivo em Busca do Milhão, o nosso projeto é fazer uma mentoria de 3 anos em busca de 500 mil reais. É óbvio que não vai ser exato, podemos ganhar menos, podemos ganhar mais. Então, é uma projeção de trabalho de 3 anos em busca de 500 mil reais. E é exatamente dessa forma que a gente vai trabalhar. Esse é um dos pilares que a gente vai usar. Esse é um dos pilares mais importantes que a gente vai usar na comunidade Trade Esportivo em Busca do Milhão e que a gente passa no curso Apostando no Futuro 1.0, tá bom? Você vai ver que trabalhando de forma, filtrando jogos, trabalhando de forma padronizada, realmente seguindo as regras, os greens são muito seguros, os heads caem drasticamente e para quem segue, para quem realmente quer de forma profunda e consegue seguir regras, consegue seguir padrões, é muito vantajoso trabalhar dessa forma, beleza? Então, é óbvio que temos muitos outros detalhes, temos questão de banca, um gerenciamento muito diferente, muitos outros detalhes que eu não posso expor aqui gratuitamente. Mas, com certeza, essa é uma das formas, é um dos pilares que vai ser usado no curso Apostando no Futuro 1.0 e na comunidade Trade Esportivo em Busca do Milhão. Nós vamos trabalhar da forma mais padronizada possível e colocar o máximo de regras possível e fazer de tudo para segui-las, beleza? Então espero ter sido muito claro. Tamo junto e é só o começo.